Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Caríssimos fiéis, este domingo em Albes, o domingo dentro da oitava de Páscoa, é também dia de Páscoa. Aqui vemos, segundo o apóstolo e evangelista São João, o entardecer do primeiro dia do domingo da ressurreição do Senhor, e aqui, este domingo. E temos, neste domingo, duas manifestações do Senhor. A primeira, no mesmo dia de sua ressurreição, à tardezinha, e lhes dá o dom do Espírito Santo. Lhes comunica o mandato de ir ao mundo inteiro, de perdoar os pecados, de levar os frutos da redenção nos sacramentos a todas as gentes. Aqui, para São João, já é o Pentecostes. São Lucas o colocará 50 dias depois da ressurreição. A liturgia da Igreja segue a perspectiva de São Lucas, porque é mais pedagógica. Mas, para São João, a efusão do Espírito Santo se dá imediatamente no encontro com o ressuscitado. Quando falta um, Tomé, a notícia da ressurreição do Senhor não chega a Tomé pelos olhos, mas pelos ouvidos. E é difícil para Tomé aceitar o testemunho da Igreja. Vai dizer claramente que precisa ver e tocar. Não crê no testemunho que os apóstolos lhe dão. É teimoso em primeiro passo. Precisa do encontro pessoal com o Cristo Senhor. Talvez por desejo mesmo de ver o Senhor. Talvez por debilidade humana. Tenhamos paciência, queridos fiéis. Ainda é o Tomé discípulo. Não é ainda o Tomé santo, o apóstolo, aquele que pelejará pelo Senhor e derramará o próprio sangue, morrendo por Cristo. Acho que nós também podemos dizer que ainda somos quase que como no início. O que seremos na obra de Deus ainda nos espera com o plano de salvação que Ele traçou pessoalmente para cada um de nós. Para São Tomé, tudo acontece mais rápido do que para nós. Bastou uma semana, o 8º dia da ressurreição, e desta vez Tomé não está distante dos apóstolos, mas reunido com eles. E o Senhor, por caridade, por amor, bastava o testemunho de Pedro e dos apóstolos, mas vem atrás de Tomé para lhe dar o dom da fé. E fala apresentando as questões com as mesmas dúvidas de Tomé. Estende a tua mão, põe o teu dedo. É uma resposta a uma dúvida. A resposta de Tomé não é de um incrédulo, de jeito nenhum. Em verdade, é a base daquilo que cantaremos depois desta homilia, a própria profissão de fé da Igreja. Um só Senhor, Jesus Cristo, Deus de Deus e luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Isto é o que sai da boca de Tomé ao encontrar Cristo. A ressurreição do Senhor inaugura a nova criação, é o primeiro dia de uma realidade eterna que nos aguarda no futuro da consumação da história. Não em um futuro repetido e prolongado, mas na passagem do tempo
para a eternidade. Às vezes é preciso dizer isto de novo, porque quem quer prolongar a vida infinitamente acha que isso é eternidade. Não é. Tem uns doidos dizendo que até 2028, por tecnologia, o ser humano vai alcançar a imortalidade. Não, você vai alcançar no máximo um prolongamento da vida, tediosa e insuportável. Mas eternidade, esta só vem de Deus. Não está no tempo prolongado, mas em outra forma de vida divina e eterna. A graça que o Senhor nos dá na sua santíssima ressurreição inaugura este tempo que caminha para a eternidade. Chama-se tempo da fé. É o que vivemos. Vivemos no tempo da fé, entre a ressurreição do Senhor, a pregação da Igreja e a consumação da história no juízo de todas as coisas. A virtude da fé torna-se essencial para nós, enquanto peregrinos. De fato, no batismo e todas estas liturgias pascais são muito batismais. No batismo, 3 virtudes nos são infusas para este tempo de peregrinação: fé, esperança e caridade. De todas elas, diz o apóstolo São Paulo, que a única que permanecerá será a caridade. E caridade é amor, não é outra coisa. Por quê? A fé é crer no que não se vê. Em primeiro passo, mais que isto, a fé é crer naquilo que lhe foi anunciado. A fé é crer em uma realidade cuja transcendência torna inacessível para o tempo presente, mas participável. Olhemos com atenção para não sermos mesquinhos nesta parte. Fé é, antes de tudo, virtude, a teologal. Aquela realidade que não é própria do ser humano. Não vem de esforço humano, não vem de habilidade humana, não está inscrita em instinto. Fé vem de Deus, virtude que Deus dá. É infusa na pessoa humana. Se Deus não nos der a fé, nunca a teremos. Só Ele pode dar. É o autor da fé e doador da fé. Primeiro aspecto da fé, essencial, o recebemos no batismo, por mais que às vezes esteja latente ou dormente em nossa consciência, mas a sua graça é eficaz e é Deus mesmo que lhe garante a sua potência. Mas fé também é aquilo que São João nos diz no final do Evangelho de hoje. Os sinais, o testemunho, o patrimônio da fé, tudo que o Senhor nos deu a conhecer de Deus mesmo e de sua obra, de sua manifestação para nós. Deus não nos é um estranho, comunicou-se claramente, nos deu a conhecer de si. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Existe um conteúdo da fé, um patrimônio da fé, um tesouro da fé, guardado e transmitido pela Mãe Igreja. A fé que dos apóstolos recebemos, sinceramente professamos e vos transmitimos. Este conteúdo da fé, precisamos sempre buscar aprofundar mais. Que nos diria um São Tomás de Aquino, tão dedicado nisto? Uma vida inteira de estudos para o santo doutor Angélico ainda parecia nada diante da grandeza da fé. Aprendemos como crianças, com as orações, aprendemos no respeito aos momentos sagrados, às refeições, a liturgia, a missa, as orações em família.
na veneração ao passar por uma igreja, no respeito com os mortos ao passar em um campo santo de um cemitério. Tudo isto faz com que compreendamos que existe um patrimônio da fé. Vai chegar uma hora em que os pais, catequistas, pessoas dedicadas à transmissão da fé, dirão de forma clara, artigo por artigo, os mandamentos, os preceitos, os artigos do nosso credo. Quem é Cristo? Como se manifesta? Quais os sacramentos que nos deu? Que graça tem eles em cada uma de seus aspectos e quão são necessários? O conteúdo intelectual da fé que se dá às crianças. Pena que alguns acham que isto é suficiente. Não é. Não é. Você aprendeu matemática só para passar na prova? Ou decorou a tabuada só para entrar na sala de aula? No meu tempo era assim. A professora de matemática ficava na porta. Para você entrar para a sala, ela pegava e escolhia qualquer uma das tabuadas e ia fazendo a pergunta. Se você sabia, bem-vindo para a aula. Se você não sabia, vá para a assistente pedagógica e vai ficar aprendendo. Depois de um tempo, quem não sabia a tabuada não podia assistir a aula de matemática. Hoje, se fizer isto, não sei o que fazem. Eu sabia muito bem matemática, tabuada. O conteúdo da fé não é simplesmente para se decorar para a sabatina antes dos sacramentos. Ele precisa ser aprofundado, estudado. É preciso crescer no conhecimento da fé. Segundo aspecto da fé. Tem um terceiro. Fé é a adesão pessoal a Jesus Cristo, nosso Senhor. Vemos isto de modo alegórico hoje em São Tomé. Aquele que não cria, passou a crer. O incrédulo transformou-se em fiel. O encontro com nosso Senhor lhe toca a todo o ser. Ah, queridos fiéis, como gostaria eu de estar lá naquele cenáculo, naquele dia. Ah, como queria estar eu ali, sentadinho na última banqueta. Eu teria passado a semana inteirinha esperando este domingo e Tomé ali. Porque, não sei se vocês já viram, mas quando nós temos um embate teológico diante de algum caso e o interlocutor é teimoso, porque chega a um ponto que todos os artigos de teologia exigem adesão de fé. Não basta os efeitos arqueológicos, sociais, psicológicos, essas coisas laterais, colaterais, auxiliares, são assim, até importantes. Mas para a fé, para a teologia de verdade, chega uma hora que é preciso dar adesão de fé. E tem teólogos que são teimosos, que não aceitam de jeito nenhum. Mas isto seria a figura de Tomé hoje. Eu estaria ali bem sentadinho esperando a hora que o Senhor viria neste domingo. E a hora da paz e aquele olhar direto para Tomé. Imaginem que profundo não foi este olhar. Passa para muito mais do que aquilo que a aparência contém. Chega ao mais profundo da essência do ser humano mesmo. E ali, queridos fiéis, no olhar de Cristo, no encontro com o ressuscitado, a fé se torna adesão de mente, de coração, de toda vontade, inteligência e habilidade. Todo o nosso ser diz, creio, meu Senhor e meu Deus. Fiquemos, queridos fiéis, com a virtude da fé hoje e guardemos as outras teologais para outra oportunidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.